Fala pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico de direito civil, falando mais especificamente, sobre a parte geral e mais específico ainda sobre personalidade. Dentro de personalidade já pontuamos o início da personalidade, já ventilamos aí com vocês as teorias explicativas do nascituro, capacidade, emancipação, fim da personalidade e ainda adentramos aí nos direitos da personalidade. Dentro desses direitos da personalidade, trouxemos com vocês por enquanto 4 subitens. Ventilamos aí inicialmente as lições comezinhas, falamos sobre as características, depois as características, adentramos na tutela preventiva, ou ainda tutela, diga-se de passagem, reparatória, artigo 12 do Código Civil, as tutelas jurídicas, e estamos nas classificações dos direitos da personalidade. Dentro dessas classificações, começamos aí com a dimensão física, e dentro dessa proteção à dimensão física, falamos sobre o corpo vivo. Corpo vivo, artigo 13 do Código Civil, onde falamos que sem, obviamente, a possibilidade, aí, sem, obviamente, as exigências médicas, é vedado que os sujeitos disponham do corpo se houver aí um prejuízo aos bons costumes e também, por demais, se houver a diminuição permanente da integridade física. Pontuamos que serve uma proteção para terceiros e uma proteção também para o próprio indivíduo, E aí, dissemos no bloco passado que iam fazer 3 observações. A primeira observação já foi feita, que dizia respeito aos transplantes entre vivos. A partir de agora, quero outras 2 observações a serem materializadas. Então, dentro desse bloco, outras 2 observações dentro de corpo vivo, outras 2 observações a serem concretizadas. Tudo bem? Vamos então despacito. Segunda observação. A segunda observação, gente, diz respeito ao chamado, à chamada, barriga de aluguel. Toda vez que eu falo de barriga de aluguel, eu lembro sempre, daquelas novelas dos inícios dos anos 90, ou seja, Top Model, Rainha da Sucata, e uma delas era a barriga de aluguel. De qualquer maneira, a pergunta que eu faço é, existe barriga de aluguel no Brasil? Não, não existe barriga de aluguel no Brasil. Como assim, prof? Porque a gente sabe que para a barriga, ou seja, gestação em útero alheio, ela não pode ser, na verdade, mercantilizada. Então, de certa forma, a terminologia correta não é barriga de aluguel, mas sim barriga solidária. Barriga solidária, essa é a expressão correta, Além de barriga solidária, surgem outras expressões, como barriga de empréstimo por tempo determinado. Nossa, essa é meio grande, Barriga de empréstimo por tempo determinado e ainda barriga incomodato. Barriga incomodato, gosto demais, até arrepia, Barriga incomodato, porque tecnicamente, juridicamente, é a nomenclatura, a tipologia mais correta. De qualquer maneira, algumas observações a serem materializadas, a serem concretizadas aqui. Quais são essas observações? Primeiro, quais são os requisitos para a realização, para a materialização dessa barriga solidária? Ou melhor dizendo, são quantos os requisitos? São 3 requisitos. 3 porque é mágico, 3 porque é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 porque é Ísis, Osíris e Horus. Primeiro requisito é que justamente a pessoa tem uma inviabilidade gestacional. Ela não possa gerir o filho, Ou se, obviamente, essa gestação for uma gestação que traga eventuais riscos, à sua saúde. Então, em outras palavras, em outros dizeres, a pessoa não quer fazer, não quer ter o próprio filho porque ela tem o receio de surgir estrias, no seu organismo. Gente, isso daí não inviabiliza a gestação, Então, em outras palavras, receios de natureza estética, obviamente, não franqueiam aí a possibilidade dessa barriga incomodato, dessa barriga solidária. O primeiro requisito é demonstração da inviabilidade gestacional ou até mesmo de eventuais riscos. Segundo requisito, O segundo requisito é que a pessoa que receba, obviamente, essa gestação, ou seja, que a gestação vai ser em útero alheio, seja uma pessoa que tenha um grau de parentesco, até 4 grau, Até o 4º grau. Anteriormente ia até o 3º grau, mas hoje foi ampliado, recentemente. Então, de acordo com a resolução aí que fala do Conselho Federal de Medicina, vai até o 4º grau. Quem que é parente de 4º grau? Parente de 4º grau é o parente, que a gente fala de primo, Entre primos. Primos é 4º grau, Lembrando-se sempre que para pai, parentesco de 1º grau, sobe uma, vô, 2º grau, tio, 3º grau, primo, 4º grau. Sempre analisando, quantas vezes você vai ter que subir. Então, pai, 1 grau, vô, outro grau, já foram 2, tio, desci 1, aqui,
oblíqua, né? Terceiro grau, primo, quarto grau. Então, primos, né, é possível, até o quarto grau é possível, então, a realização dessa barriga em comodato. Terceiro e último requisito, que essa pessoa que receba, né, tem uma idade. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, a minha bisavó, ela pode ser, na verdade, a barriga em aluguel? Tecnicamente pode, se a gente só valorar os graus, né? Então, vamos lá, ó. Mãe, primeiro grau, vó. Segundo grau, bisavó. Terceiro grau. Tá dentro dos 4? Tá. Mas a gente tem que valorar o terceiro requisito. O terceiro requisito diz, né, um certo limite de idade. Ou seja, a pessoa que vai receber essa gestação tem que ter até 50 anos de idade. Justamente para evitar as chamadas gravidez de risco, né? Então, em outras palavras, salvo engano, né? Preta Gil foi avó aos 30 anos, né? Preta Gil. O Raí foi avô aos 30 anos também, né? Ou seja, vários exemplos de pessoas que tiveram aí. Então, eu vou falar, olha, tua avó, ela pode ser a barriga, né? Incomodato? Pode, mas vamos lá analisar a idade da pessoa. Isso é necessário, isso é importante. Esses são os 3 requisitos. Esses 3 requisitos, quando a gente fala de barriga incomodato, serão valorados, obviamente, pelo médico, né? Então, o médico vai trazer essa valoração. Tudo bem? Então, a segunda observação, quando a gente fala de corpo vivo, né, pelo menos direito ao corpo vivo, é justamente essa possibilidade de gestação em útero alheio, né? Possibilidade de gestação em útero alheio, também conhecido como barriga incomodato, barriga de empréstimo, né, por tempo determinado, e barriga solidária. É possível, desde que atendido os 3 requisitos. 3 porque é mágico, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 porque é mágico, Isis, Osíris e Horus, Eusates, Poseidon, né? Então, lembrando-se sempre, inviabilidade gestacional, né? Até quarto grau, 50 anos de idade, quem recebe. Tudo tranquilo, mais do que so far so good. Terceira e última observação, quando a gente fala do corpo vivo. Qual que é a terceira e última observação? Diz respeito aos transexuais, né? O que é interessante falar, gente? Transsexual é uma patologia, né? Pelo menos o Conselho Federal de Medicina reconhece ainda como uma patologia e fala o quê? Fala que são aquelas pessoas, né, que não trazem aí que a gente pode falar, uma identificação entre a mente e o corpo. Ou seja, nasce num sexo, mas diz, esse corpo não me pertence, né? Ou seja, há o que? Uma dissonância, então, entre aquilo que elas acreditam com o corpo, né, biologicamente com que elas habitam. Então, isso seria, na verdade, o transexualismo. Essa seria, na verdade, a roupagem do transexual. Tudo bem, tudo tranquilo. O que acontece? Né? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, né, é possível, obviamente, a materialização da cirurgia de transgenitalização, ou seja, a mudança de sexo. Para que isso ocorra, entretanto, se faz necessário que o indivíduo ele tenha um acompanhamento psicológico durante um determinado período, né? E quanto tempo, né? Ou seja, ele vai submeter essa pessoa pelo um prazo de 3 anos, né? Então, seriam 3 anos para que ela realize, para que ela materialize, para que ela concretize esse acompanhamento. E aí, a gente vai valorar se, de fato, esse tratamento psicológico ou psiquiátrico, né, ela pretende, né, de acordo com o Conselho Regional de Medicina, ela pretende fazer essa mudança de sexo ou não. Então, é justamente para valorar, né, ou seja, essa mudança definitiva dentro do seu organismo. Até porque a gente falou de mudanças, né, assim, mudanças permanentes, mas ali é diminuição permanente da integridade física. Mudança permanente, no caso aí do transexual, né, analisa o Conselho Federal de Medicina e ele traz essa regra dos 3 anos antes. De qualquer forma, depois da cirurgia de transgenitalização, pode mudar o nome? Pode, né? Mudar o nome, até mesmo em razão da dignidade, né, sexual, da dignidade humana da pessoa, e muda também o estado sexual, né? Ou seja, muda ali o status dela, ou seja, não sendo, obviamente, né, não trazendo documento, nenhuma referência ao estado, né, anterior que ela possuía. Isso seria, no caso, desrespeito aí ao transexual. De qualquer maneira, a gente sabe que depois da cirurgia não tem nenhum problema. E antes da cirurgia, é possível a mudança de nome? Antes da cirurgia é possível também a mudança de nome, né? No cartório civil das pessoas naturais. Não tem nenhum problema, não tem nenhum óbice. A única coisa que é importante valorar aqui é que a pessoa que faz a cirurgia, faz a mudança de sexo, tem a mudança de nome e tudo mais, né? Ela precisa, no momento que ela for realizar o casamento, trazer essa informação para o indivíduo. Uma vez que, né, se esse indivíduo ele não tiver essa ciência, é possível a anulação, óbvio, do casamento em virtude do chamado
chamado erro sobre a pessoa, né? O erro in persona. Então, um erro sobre a pessoa, se não houver essa ciência da mudança de sexo, pode sobejar aí, em momento posterior, na anulação do casamento. Então, dito isso, né, trouxemos com vocês as outras duas observações remanescentes dentro do direito ao corpo vivo, e no próximo bloco nós falaremos aí do artigo 14 do Código Civil. Até lá, então, deixo para vocês um forte abraço e sempre excelentes estudos. Gente, até mais. Tchau, tchau.